padre Gabriel Galache me telefonou e disse: Padre Léo, o senhor foi um dos escolhidos para lançar os seus novos livros na 13ª Bienal do Livro em São Paulo. Eu não sabia nem quem que era Bienal. É a terceira mais importante do mundo. Os grandes escritores vão lançar lá. E agora a igreja está entrando também. Outros padres vão lançar e o senhor foi escolhido. E nós precisávamos que o senhor mandasse uma biografia do senhor, que agora o senhor vai ser registrado na Câmara Brasileira do Livro. Se lá no Bigode tivesse jornal, era manchete da primeira página. Já pensou? Biografia, para nós, biografia é tirar a chapa do pulmão, meu filho. Agora, biografia, escrever minha vida. Falei, sentei no computador e comecei a escrever. Padre Léo nasceu no Bigode, fui escrevendo, né? Eu escrevi mais ou menos umas 6 páginas. Espaço pequenininho. Mas eu queria escrever mais. Porque quando a gente tem a oportunidade de falar bem da gente, por que não fazê-lo? Né? Ainda mais se vão publicar isso aí, eu vou escrever. Olha, só manda uma fotografia bem bonita para a capa. Interrompi o trabalho, celebrei a missa, fui fazer adoração. E eu pedi ao senhor inspiração para eu poder escrever mais. E me veio uma palavra de ciência, em forma de uma visão. Parecia uma câmera de televisão, igual o Paulinho fazendo ali, ó. E foi mostrando o Biguá, aonde eu nasci. Mostrou a nossa casa, o Biguá é lindo, aquele morro bonito. Foi mostrando a nossa casa, a janela do quarto onde eu nasci, passou direitinho, eu fui vendo direitinho. Passou o curral. No curral voltou a máquina, parou numa vaca, mas não é no rosto da vaca, parou no retrovisor da vaca. A vaca levantou o rabo, como que se estivesse tirando retrato da gente, e foi fazendo um negócio assim, proc, 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 com a roda assim grandona, verde, saía até fumaça dali. E eu fiquei olhando aquilo. E embaixo veio a legenda do Espírito Santo: esse é você. Vocês estão rindo que não foi você aí. E eu fiquei triste. Eu fiquei chateado. Falei, meu Deus. Falei, não, mas também nem tanto aí. E aí eu me senti aquele monte de bosta de vaca. Gente, aquilo me deu uma tristeza, porque eu olhava para aquela coisa verde. A escola hoje é verde. E aquilo ia passando assim, todos os meus pecados, as minhas misérias. E eu fui me sentindo assim, sabe quando você pega aquele boneco bem grande assim de ar, fúria, velho, murchando? Eu fui olhando para mim ali e fui murchando. Eu fiquei tão triste. Eu fui para minha sala, entrei no meu computador, dei um Ctrl+T e deletei. Paguei tudo. Dia seguinte o padre Sérgio chegou e falou assim: Padre Léo, o padre Galache ligou que a pessoa mandar a biografia. Eu falei, não vou mandar lá. Não, e a pessoa não esquecer de mandar a foto. Você já pensou? Eu mandar aquela foto? A foto que Deus tirou de mim era duro. Porque tem gente que é tão orgulhoso, quando sai na rua, dá um relâmpago, a pessoa faz pose, achando que é Deus tirando foto dela. Ele é um orgulho, uma pessoa muito santa. Esse que engoliu o Espírito Santo com a pena aí, tudo aqui lá.
Falei, eu não vou mandar não. Não, mas só tem que mandar. Falei, tanto que nos meus livros não tem foto minha. Aí o padre falou, mas o homem está insistindo. Falei, ô padre Sérgio, contei para ele, eu não posso. Ele falou, não, isso aí é excesso de humildade, isso aí pode ser só a mente da gente produz uma opção de coisa. Eu falei, não, senhor, porque quando eu vi ali, eu vi eu direitinho lá mesmo. Não tem nada de ser a mente, não. Eu sabia que era eu mesmo, que era só esse vaso, que era só eu tirar a máscara. Foi duro, gente. Olhar para aquela foto foi duro. Eu fiquei uns 4, 5 dias, meio amuado, assim, pensando. Aí estava rezando lá no mesmo lugar. O Espírito Santo levou eu de novo lá no Biguá. E me mostrou. Eu tinha me convertido. Eu não era mais verde, eu era preto. Eu tinha murchado de tamanho. E eu estava tudo rachado assim. Sequinho. Aí eu fiquei olhando para mim. Aí veio meu pai, com um carrinho de mão. O papai estacionou assim do meu lado. Eu fui olhando. O papai pegou uma pá, né? Jogou e eu caí de bruços ali dentro. E ele foi levando, e eu fui vendo aonde ele estava indo, né? Aí tinha uma cerca de bambu. Quando o papai abriu o portãozinho, era uma horta. Uma das hortas mais bonitas que eu já vi na minha vida. E o papai foi me pegando assim, me esgalhando com a mão e pondo nos canteiros. E o Espírito Santo me disse, Léo, até hoje você tem tentado ser importante, você tem tentado ser mais do que os outros, você tem tentado ser enorme, você tem tentado ser uma grande estátua de ouro, só que está sendo usado pelo encardido. É preferível que você seja um monte de bosta, porque bosta vira esterco, e o esterco na mão do agricultor faz dar fruto. Você seja um esterco na mão do Espírito Santo.